Damião. Foi o primeiro boneco que eu fiz com fios. Até aqui não sabia fazer bonecos com fios, fazia alguns bonecos, faziam parte do programa de trabalhos manuais, mas um grupo de alunos obrigou-me a aprender a fazer bonecos com fios. Isto há já alguns anos, em 1976. Ele chama-se Damião, porque a escola onde eu o fiz chamava-se Damião de Góis. Era ali alguns pelos Olivais. E um grupo de alunos exigiu que eu lhes ensinasse a fazer bonecos com fios, marionetas com fios, porque na altura havia um programa, uma série na televisão, o Supercarro, que tinha bonecos manipulados por fios, e os fios viam-se. A partir daí, ou a partir daqui, apaixonei-me pelos bonecos e fui dar com esta coleção de 30 e tal anos de trabalho, em que, pronto, a partir daqui fui à procura de outras propostas de trabalho e começou a minha paixão pelas marionetas. Sombras chinesas e tratam-se de sombras projetadas num ecrã translúcido e a partir daí podem-se contar imensas histórias. Temos aqui um caso, são algumas figuras de uma história que se passava no tempo das grandes peregrinações, em que havia sempre, no tempo das grandes viagens, um bocado misturado, que nas caravelas iam sempre o grumete, o capitão, o piloto e, como é sabido, o padre, não fazia sempre parte da equipagem. E no mar havia um encontro com sereias e também com monstros que assombravam as viagens dos nossos marinheiros. Para mim, isto é um espetáculo que tem a possibilidade de o próprio espectador sempre participar intensamente no espetáculo, pois é ele que cria todo o cenário que envolve as figuras que aparecem no ecrã. Neste caso, este monstro, este dragão, é evidente que nós o vemos, se queremos, rodeado de chamas, rodeado de água, rodeado de algas, seja o que for. Mas há uma série há um cenário, todo um cenário que é fabricado pelo imaginário do espectador. Daí um grande interesse pedagógico deste trabalho. As figuras são figuras planas, recortadas em material opaco, pura e simplesmente. E são articuladas conforme um manipulo que é colocado na figura e que pode ser recolhido ou não. Pronto. Aqui há uma situação em que eu trabalhei para outro grupo, com uma companhia de Tondela, para usar certa, me desafiaram para fazer um boneco de fio e a figura era um espetáculo chamado Um Labirinto de Sonhos e esta figura contracenava com dois personagens, a consciência boa e a má consciência, em que eu brinquei recuperando materiais, neste caso as mangas de uma máquina de secar a roupa, permite brincar com transformando estas figuras numas lagartas que depois eram iluminadas com um projetor de luz vermelha ou azul.
Continuando, esta caixa, a caixa dos bonecos, eu consigo contar, digamos que a história da evolução dos bonecos, desde os luva, manipulados por isso simplesmente com uma luva que envolve com o fato que envolve a mão do manipulador, como, digamos, falar sobre os marotes também. Os marotes são bonecos que são manipulados também atrás de uma cortina que permite, mas são manipulados por baixo. Portanto, e depois, lentamente, devagarinho, caminhar para os outros tipos de bonecos. Este manipulado por cima, portanto consegues baixar. Depois passamos aos bonecos de fios como o Damião, que vocês já viram. O caso do Damião, que faz parte desta coleção. Portanto, eu com medos de bonecos conto, digamos que uma história das marionetas, mostrando todo o tipo de manipulação, todo o tipo de possibilidades que têm as marionetas. Caminhamos aqui para o rei, este primeiro rei. Isto é uma proposta de trabalho que tem a ver com a minha proposta, que é nunca me esconder atrás de uma cortina. Eu funciono como personagem também, circulo e à volta da mesa onde o rei está a colocar e, para além de manipular, dialogo com ele, contraceno com ele. Neste caso, quando necessário, transformo no bolo, que é um dos personagens desta história. Que é a história de um rei que julga que tem tudo, que consegue comprar tudo, mas que não atravessa. E, como se sabe, a saúde não se compra. Neste caso, é um outro rei, também faz parte desta série, que se chamava Por Alguns Contos de Reis, que é um rei que tem um problema também, que é dorme em tudo o que é assim. Incluindo o Conselho de Ministros. E por isso os ministros, a certa altura, correm com ele e substituem por filho que colocam o filho no trono e que é coroado. Conseguiste ver esta imagem? Depois, o terceiro rei. É um rei também com muitos problemas, que passa a vida a contar os. Espera só um bocadinho, que está aqui um problema técnico. Que passa a vida, a sua vida limita-se a contar as moedas que arrecada nos cofres das caves do seu palácio e no cimo das torres do seu castelo, por cima das muralhas, tenta vislumbrar os limites das suas fronteiras. É um rei ambicioso também, que não faz mais nada a não ser isso, e que adoece. E depois há toda uma história à volta de uma senhora que o vem aconselhar a ver o que se passa junto do seu jardim e a rir-se, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, que era rir-se. Nunca se tinha rido na vida. Aqui é uma proposta de trabalho. É uma proposta de trabalho em relação a estas 8 figuras. Tenha em mente
propor a um grupo de escritores uma cena de uma tempestade cerebral, como eu gosto de chamar, perante estas figuras, que é um rei e 7 dignitários, um deles é o bom, não sei qual é. A ideia é propor a um grupo de escritores, malta ligada à escrita, que, à volta de uma mesa, escrevam textos coletivos, textos individuais, mas que escrevam sobre estas figuras. É um pouco partir ao contrário, partir da plástica para a escrita. Aqui. Podes ir para aqui agora? Aqui este teatrinho. Não? Já posso? Não? Posso? Aqui este teatrinho parte de um projeto de formação de mulheres portuguesas que viviam em França, imigrantes, que desemprego de longa duração, e é um projeto de formação na área do artesanato urbano. E o que eu lhes propus foi a execução de teatrinhos pessoais, a criação de histórias, cada uma contava a sua história, depois ia aos locais, às associações e às feiras, contava a história com os seus bonecos e vendia kits com os elencos, caixinhas com os elencos das histórias que contava às pessoas que quisessem. Portanto, no fundo, é uma proposta de animação que eu considero de certa importância. Sempre com materiais recuperados. Os bonecos são feitos com bolas de uma coisa que já caiu um pouco em desuso, que é o chamado macramé, que era uma prática muito usada nas escolas, mas pronto, a ideia é um bocado essa, é criar elencos das histórias que elas escreviam, que elas tentavam contar. Aqui são três figuras shakespearianas. É o Polónio, o rei da Dinamarca e a Desdémona. Não está muito visível, mas a ideia é um bocado essa. São três figuras shakespearianas. Portanto, aqui temos também, no meu primeiro espetáculo, uma história do torrado, o vendedor de coisa nenhuma, que é a história de um árabe que tentava vender água, gota a gota, areia, grão a grão e depois sonhos. Portanto, é uma história muito engraçada, mas que eu já deixei de fazer. Já deixei de contar. Aqui, tudo preparado para contar. Em fomos? Não. Está a filmar? Estou. Agora não convém fazer barulho, não é? Vais fazer barulho, é? Não, ia só mostrar ali o salão e mexer. Está bem, não há problema nenhum. Não estou a gravar neste momento. Agora não, paramos um bocadinho. Não precisa de parar, eu estou só a ouvir. Está bem. É que essa sala é... É tudo deste senhor. É meu. Olá, Ricardo. É o meu filho. Sou Delfim. Delfim. Que lindo! São todas obras do senhor, são muitas giras, não é? São 30 e tal anos de trabalho. E que bom! Eu sou muito bom com as voces. Ah, é? Eu sou bom com engenharia. Sou muito claro. Con las voces soy perfecto, tengo no sé cuántas voces. Por isso organizamos cá, daqui por uns meses, um workshop, mas cá aprender a fazer a engenharia da marioneta, porque eu também quero. Não vais
que é um cenário para contar 3 histórias do sapo. 3 histórias do sapo é uma figura conhecida dos livros para a infância, que é utilizado muito nas escolas, em que fala de vários temas, incluindo sobre a morte, daí este mel que aqui se encontra com um ar jazente, e a outra história é sobre a morte dele, não é? Que depois há um outro pássaro, um outro mel parecido que aparece e que dá conta. Não, tem que ser mais baixo. Ainda mais baixo. Está bem. E depois há uma história de amor entre o sapo e a patinha branca e o porco, que não é por acaso que é cor de laranja, diz que é impossível, esse amor é impossível. Encosta-me a porta, desculpa lá. É porque entra ao ruído para aí dentro. Desculpa. Passa. Posso continuar? E então, é uma história de amor entre o sapo e a patinha branca e o porco, que não é por acaso que é cor de laranja, diz que não é possível porque o amor deles é impossível porque ela é branca e ele é verde, só por isso. E há depois a história do sapo e o estranho, que o estranho é um rato que vem acampar à floresta, para acampar à floresta e que é rejeitado por todos. Não estou a perceber o que é que tu queres. Mais alto? E é rejeitado, é isso? E é rejeitado por todos, inclusivamente o porco, que é porco, que lhe chama porco. Toda a gente sabe que um rato é porco. Aqui é uma situação especial, são 2 figuras que ainda só entraram em cena uma vez para contar a história da origem do anel. É uma história de uma princesa muito bonita que no dia do casamento, o príncipe, seu noivo, é chamado para a guerra e a princesa, cortando um caracol dos seus cabelos, entrelaçou no dedo anular da mão direita do príncipe e foi assim que o príncipe partiu para a guerra. Ela convencida que ele assim nunca a iria esquecer. Ele pensando que com aquele caracol seria o escudo da sua defesa perante o inimigo. Em seguida temos 2 personagens que já fizeram parte de uma peça em que quem contava a história era um contador de histórias, um magnetista, portanto, que aparecia no centro, no início da peça, com os 2 personagens, estes 2 irmãos, e que depois estes 2 irmãos eram representados no resto da história por atores. Aqui é a minha primeira e única incursão na publicidade. Portanto, concebi o Calgon e o Calgonito para numa única apresentação interpretar um texto que acabou por ser humorístico sobre vendas deste produto e do outro, do Calgonito. Portanto, era o Calgon e a Calgonito. Eu transformei a Calgonito numa personagem feminina.
quais diabretes. Trata-se de trasgos, ou seja, duendes de Trás-os-Montes. Trás-os-Montes tem uma tradição de duendes, é o único sítio no nosso país onde existe essa tradição. Mas os duendes transmontanos não vivem na floresta como os celtas. São figuras muito simpáticas que vivem, isso sim, nas cozinhas transmontanas. Consta que são crianças que morreram sem serem batizadas e que, como não vão nem para o céu nem para o inferno, ficam no limbo e regressam ao local onde viviam, e são as que fazem uma série de tropelias que ninguém sabe quem fez. Entonam o açúcar, entonam o sal, espalham as brasas da lareira. Portanto, é daí estas figuras diabólicas e que são muito bem aceitas pela tradição. Uma situação impar. Não é propriamente uma marioneta, mas sim um boneco animado. É uma rata, foi atriz num espetáculo da Barraca e era a fada madrinha, representada na peça pelo Maria José Guerra. É um boneco que está preparado para ser telecomandado. Portanto, andava por meio do palco, por meio dos atores, e acontece uma situação muito engraçada. Foi no dia da estreia, uma das atrizes reclamou porque dizia que os meus bonecos tinham mais palmas que ela. Porque a rata, quando os atores todos estavam no fim da peça a agradecer ao público, a rata apareceu por meio das pernas deles e o público redobrou as palmas quando viu a rata aparecer, perseguida pelos seus ratinhos. É uma versão criada por mim do Marote. Espera aí, onde é que tu queres que eu ponha isto? O Marote é um boneco que pode ser manipulado atrás de uma cortina, ou pode ser manipulado preso a nós e para poder contracenar connosco. Mas isto normalmente foi criado para ser utilizado atrás de uma cortina, tal como os bonecos de luva. Ora, só que o Marote tem, em termos de expressividade, é muito pouco expressivo porque não tem grande tipo de... não se consegue mexer a cabeça como eu gostaria que se mexesse, para lhe dar maior expressividade. Então, eu criei um sistema, umas cabeças, que permitem uma maior expressividade. Esta cabeça, e podemos ver lá aqui, tem este varão aqui a atravessar, e isto permite que a cabeça rode completamente. Portanto, isto para mim é um dos aparelhos que era o que eu utilizava na biblioteca para pôr os alunos a conversarem uns com os outros facilmente. Facilmente eles tiravam partido da manipulação e podiam conversar uns com os outros. Dá para utilizar dois, dá para utilizar só um perante um auditório, ou então para conversar com ele. Portanto, e que são extremamente expressivos. Assim? Aqui são cabeçudos. A ideia foi criar uns cabeçudos para trabalhar com crianças, para serem manipulados por animadores que iam trabalhar com crianças, que iam receber crianças nos jogos tradicionais, no Museu da Cidade. E a minha ideia foi criar uns cabeçudos que não assustassem, que não atemorizassem as crianças. Daí eu ter criado estes cabeçudos que permitem que o manipulador, que o monitor, não perca o contacto direto com a criança. Um boneco desse em que o próprio... Um boneco desse em que o próprio... Assim? Ou assim? Está bem.
um boneco desse em que o próprio o manipulador não perde o contacto com a criança, permite um contacto muito mais direto e não atemoriza a criança. A ideia foi essa. E como os jogos se passavam na quinta do museu, eu achei que as figuras do galinheiro, portanto, um galo, uma galinha e 3 pintos, que eram simples monitores, seriam as figuras ideais para fazer este contacto. Aqui há uma situação muito engraçada também, que é, são máscaras que servem para qualquer cabeça. Na minha não, mas são piolhos. Serviram para fazer uma ação de dinamização, de sensibilização ao problema dos piolhos numa escola primária, com alunos do 8º ano. Aqui são figuras que têm esta particularidade. A minha ideia é que, pronto, o poderem andar permite que se possam, quando se quer falar sobre elas, elas funcionem como personagens, tenham algum movimento. Não são propriamente marionetas, mas são bonecos. Se a gente quer falar sobre camelos ou sobre dromedários, qualquer destes elementos pode funcionar. Era um projeto em que eu queria ir à procura de quase todos os animais que existem no jardim zoológico, mas que ficou a meio, porque não. O trabalho que eu preparei para a Câmara de Louros sobre a implantação da República, que em Louros se comemora no dia 4 de outubro, um dia antes, como não havia telemóveis. Bom, e os bonecos? Estes bonecos foram todos feitos a partir de recuperação de garrafas de água, garrafas de água. Neste caso, bebidas refrigerantes. Pronto. Como é que isto é feito? É a partir da aplicação de elementos e depois toda a garrafa é coberta com papel craft, papel castanho e cola branca de madeira que permite que se consiga fazer um objeto como se fosse esculpido. Portanto, as possibilidades são imensas. A partir de uma simples garrafa de refrigerante. Esta é uma figura manipulada assim, a ideia é manipulá-la com varas. E esta já foi uma figura que foi utilizada num filme de animação para gravado para a RTP, para a Ilha das Cores. Portanto, as possibilidades também são imensas, porque torna-se extremamente expressivo. É um gato que não conta uma história, conta a história dele, que eu considero que isto é mais uma memória que uma história. É o meu gato Gatafundo, que vive muitas vezes acocorado, a ronronar na cesta dos novelos de lã da minha mãe, entre os rosas e os azuis, que são as cores que eu mais gosto. Isto também é um cenário. Desculpa lá, mas isto é quem fez isto, pá, está a brincar comigo. Fizemos de propósito, já viste? Isto é o cenário também de várias histórias, incluindo uma das histórias mais antigas que eu escrevi, que é a história dos dados, destes 2 dados que são dados viciados. É um problema de consciência porque são viciados. Sempre que se jogam, ficam com o 6 virado para cima. Pronto, e são várias histórias, depois há uma história de amor entre uma menina e um palhaço, e é a história do problema dos dados que vão pedir conselho ao cavalo de xadrez, depois vão ter com o baralho de cartas, etc., para resolverem o seu problema de consciência. Um simples lenço e um boneco feito a partir
tipo uma bola de ping-pong, permite contar imensas histórias. São personagens que eu criei para serem colocados numa estante. Eu ao princípio dizia até em cima de uma televisão, para substituir a televisão, que são passíveis de contar histórias. Estão aqui 15 personagens diferentes, pelo menos. Aqui estão 14, faltam uma. Mas a ideia são 15 personagens diferentes, qualquer delas pronta para contar uma história. Qualquer pessoa, qualquer criança ou qualquer adulto pode, tem a possibilidade de fazer. Bom, isto é o espaço de um espetáculo que se chama Caixas com Histórias por Dentro, em que eu tento mostrar como é que o meu avô fazia para me contar histórias. Então era assim, no sótão do meu avô havia caixas, caixinhas, caixotes com objetos dentro. E era a partir desses objetos que ele me contava as histórias. Por exemplo, se no meio das suas caixas ele me tirasse lá de dentro esta pistola, ele contava-me histórias de piratas. Se de dentro de uma outra caixa ele me tirasse este revólver, já me contaria histórias de polícias e ladrões, aos índios e cowboys. É essa a ideia. Depois há duas histórias com dragões em que eu explico e justifico porque é que os dragões não são nada azuis. Só isso. Chega?